mais uma vez, falar algo dentro da palavra de Deus, né? Que é o tema nascer de novo. É importante, né? Então, eu quero deixar claro aqui para os irmãos que no sábado passado a gente estava em Terezinha, né? Que foi a posse do Tiago, do pastor Tiago. E nós fomos lá para assistir a posse, ele agradeceu muito, né? Porque foi um reforço para ele, né? E saímos de lá, nós passamos na casa do presbítero Celestino, passamos na casa da outra irmã da Severina, visitei o Valentim, que é um dos únicos fundadores da Igreja da Promessa. Então eu falei para ele: Valentim, eu vou te levar na igreja, lá na festa de aniversário da igreja. Eu vou te buscar aqui. Pode vir? Ele disse: pode, irmão. Então está de pé. Se até lá, porque ele não anda bem, ele é mal, fez cirurgia de coração, ele teve um problema de próstata que não pode mais fazer cirurgia devido à cirurgia do coração que ele fez. Mas o homem está sempre dando risada e sempre falando da palavra de Deus. A gente chega lá, sai de lá fortalecido, né? Então a gente, graças a Deus, foi um dia feliz. A gente saiu de casa, eram umas 8 horas da manhã e chegamos em casa umas 7h30 da noite. Foi um dia bonito, alegre. Eles ficaram felizes, né, com a visita que a gente fez, né? Então a vida do cristão é essa. Mas nós vamos falar hoje, nascer de novo. Muitas vezes a gente acha, eu, por exemplo, eu pensava, como eu disse aqui no dia 19, de janeiro, quando eu preguei aqui, eu dei alguns exemplos, né? Eu achava que batizou o homem velho desaparecia, né? E o novo homem sempre tem que aparecer. Mas é o contrário. O velho homem não saiu de dentro de mim. Ele continua. Mas eu tenho que entender que daqui para frente eu sou uma nova criatura. Então eu vou ter que alimentar um dos dois lados. Então, se você alimenta o espírito, você vai falar do espírito. Se você alimenta mais a carne, aí aparece o velho homem, que não saiu de dentro da gente. Então, todo cuidado é pouco, né? No nosso dia a dia da nossa vida cristã. Porque por uma coisinha de nada, a gente peca contra Deus. Né? Então, vamos lá. Eu queria pedir para o menino de ouro, né, o Gui. Coloca para nós ali. 2 Coríntios 5:17. Vamos lá? E, portanto, se alguém... Isso, deixa aqui, Gui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Bonito o texto, né? Mas será que depois do meu batismo para cá, eu me enquadrei aqui nessa nova criatura? Será que os meus fatos, os meus trabalhos, os meus feitos, dá para me enquadrar aqui numa nova criatura? Ou eu continuo sendo a velha criatura? É bonito o texto. Para a gente ler, para a gente meditar. Parece que é bem fácil. Né, Walter? Mas não é. Não é. Porque o maior inimigo meu sou eu mesmo.
Então eu vi uma diaconisa dar uma mensagem aqui, uma ocasião, que ela diz o seguinte: se o cristão pegar um caderno e uma caneta e sair durante o dia, ele marcar lá obras boas e obras más, ele vai escrevendo. Cada coisa que ele fazer, que ele achar que não é bom, ele escreve mal. E o que achar que é bom, ele escreve bom. Quando chegar à noite, ele vai fechar aquele relatório. Quem venceu? Então é aí que precisa a vigilância da pessoa que diz que é uma nova criatura. Eu tenho que dar um exemplo que eu sou nova criatura, porque na realidade, ou do contrário, eu vou continuar demonstrando que eu não sou nova criatura, que o velho homem ainda permanece dentro de mim. Então, você veja bem, que as coisas velhas já se passaram. Eu tenho que pensar nisso. Eu não posso. Porque hoje eu me considero ser uma nova criatura. E os meus feitos, o meu exemplo tem que ser de uma nova criatura, perante Deus e perante o mundo. Não é eu ser uma nova criatura aqui dentro da igreja e lá fora eu voltar a ser velha criatura. Não faça isso não, porque Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente seja nova criatura, tanto daqui dentro da igreja, como lá fora também. Nós temos que demonstrar que somos uma nova criatura. Muito bem, então nós vamos partir aqui agora, Gui, para João 3, do 1 ao 7. Vamos ver o que é que diz aí. Olha aqui, muitas vezes os nossos afazeres diurnos, como o pastor falou aí na lição, não sobra tempo para vir na igreja. Se não controlar o tempo, não sobra tempo. Trabalha, e quando chega na hora de vir para a igreja, não vou porque estou cansado e já é tarde, não dá mais tempo chegar lá no tempo da hora, e acaba não vindo. Nós temos que saber controlar, dividir o nosso tempo, para sobrar o tempo para vir para a igreja. Porque aqui é o lugar de falar com Deus. E também é aqui que Deus fala com o seu povo. Nós vimos aí na lição os exemplos que foi dado, que profetas deu um exemplo, que profeta se animar o povo que estava desanimado, Deus prometeu e ele cumpre. Então, vamos permanecer sendo, irmão, uma nova criatura. Então, aqui está Jesus perante um doutor, um mestre da época. Ele disse aqui, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina das partes de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculoso que estás fazendo, e se Deus não estiver com ele. Aqui o homem está dando aqui um testemunho das coisas que ele via falar de Jesus durante a sua correria do dia a dia. Ele separou um tempinho à noite para falar com a pessoa ideal. Ele disse: eu vou falar com esse homem. Eu não vou deixar de falar com esse homem. E foi fazer uma visitinha a Jesus. Pode mudar? E o que disse ali? Em resposta de Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aqui, ninguém pode, o quê?
Ninguém pode fazer isso se não nascer de novo. Até tem um hino que diz, né, irmã? Que diz o seguinte: um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer. Isso aqui diz o corinho. Então importa renascer, porque se não nascer de novo, você jamais, diz a palavra, poderá ver o reino ou entrar no reino dos céus. Então, o homem tirou aqueles momentinhos, sendo mestre, sendo doutor da lei, mas ele disse, não, eu preciso falar com esse homem. Pode mudar? E o que? Perguntou? Aqui provou que ele era mestre em uma coisa, mas que era leigo em outras coisas. Nascer de novo é muito fácil. Lá na frente, Jesus vai dar uma explicação para ele, que se não nascer da água e do Espírito, jamais entrará no reino dos céus. E Jesus deu uma resposta para ele. Qual foi? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É nascer de novo. Foi uma aula que Jesus deu aí para o doutor. Vamos lá? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pode mudar? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Muda. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pode mudar. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Quer dizer, até aqui o homem estava leigo, mas interessado em aprender. Ele não foi ali perder tempo, não. O momentinho que ele esteve ali perante Jesus, ele queria sair dali satisfeito pela visita que ele fez. Ele queria respostas claras, como ele estava tendo, mas ele queria guardá-la no seu coração. Então, hoje aqui nós dentro da igreja, muitas vezes nós estamos aqui, muitas vezes nós estamos com um pensamento lá fora. Estou pensando nas minhas dívidas, eu estou pensando na fatura que vai chegar, eu estou pensando no carro que está lá na rua. Eu não prendo o meu pensamento somente em Cristo aqui dentro da igreja. Então esse homem aqui, ele estava perante Deus, e ele disse, não, eu vou aproveitar que eu nem sei se eu vou ter outras oportunidades de estar perante esse homem. Então eu vou aproveitar o máximo. Vou aproveitar o máximo que eu quero aprender dele. Então, e perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E Jesus deu a resposta para ele. O que ele foi? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Olha aqui, mestre. Mestre tem que saber de tudo. Às vezes eu me lembro que eu estava em Jaguariúna fazendo uma torre para a operadora TIM, e tinha 3 engenheiros da TIM, me chamavam lá de mestre, porque falou, olha mestre, as suas colocações aqui deixam a gente de boca aberta, porque você é mestre mesmo e tem que ser mestre. Então, o meu apelido lá era mestre.
Cadê o mestre? Mestre, 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 mestre. Então, aqui Jesus diz assim, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ele entendia tudo, e menos as colocações da palavra de Deus. Pode mudar? Muda. Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Isso, deixa aqui. Eu falei para você, até aqui, de coisas da terra. Nascer de novo, crer, ser batizado, tudo isso aqui é coisa que acontece aqui na terra. Você me perguntou se tinha que voltar ao ventre da mãe depois de 60 anos e nascer de novo. Tudo é coisa daqui da terra. Jesus disse nada disso que eu quero te explicar. A explicação é que eu lhe falei de coisas terrenas e você não creram. E como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Pode mudar? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Muito bem. Então aqui, parece que encerrou aí a palestra entre ele e Jesus. O tempo que ele teve ali à noite, ele perdeu algumas horas de sono, que ele tinha que dormir, porque no outro dia ele tinha um dia pesado lá na sua área de serviço. Ele tinha que trabalhar, ele era mestre em Israel, ele entendia de todas as matérias, menos espirituais. E muitas vezes Deus está falando comigo aqui, eu estou lá dormindo no banco. É canseira, isso aí é canseira. Eu já ouvi até alguém falar, eu não posso assegurar isso, que essa soneira que dá nos cristãos, dentro da igreja para não ouvir a palavra, que é uma obra maligna. Eu não sei. Eu não sei. Respondo para você mesmo. Você está cansado, Jesus diz, você está cansado, está oprimido, vinde a mim. Né? Então, você ouve aí muitas coisas dizendo aí, tem até alguém dizendo aí, cantoras, que os louvores não é para edificar e para a glória de Deus, que é para a minha glória, que eu canto para me alegrar, que a glória é para mim, não é para Deus. Eu vi isso, vocês não viram no WhatsApp, estava lá. E deu algum exemplo. Eu me alegrarei. Então, eu estou contando para mim me alegrar, não é para Deus. Então, o cara teve a audácia de falar essa besteira. Né? Então, aqui está um cidadão que parece entendia de tudo, mas Jesus deu uma aula para ele, dizendo assim, você não sabe de nada. Porque Jesus, ele tinha a bondade dele, ele falava lá em Israel, de tudo que ele falava ali, era dos acontecimentos de Israel. Ele dava exemplo dos acontecimentos. Aquela questão, ele vinde a mim, sou cansado e oprimido, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, isso ali para quem é da roça, para a gente, é fichinha. Ele estava referindo juntas de boi com a canga. O julgo é aquela canga que cai no pescoço dos bois, né? E a gente ainda enchia aquele carro lá de coisa, aumentava a cara, que subia em cima e ia em cima já com a vara de ferrão, ferroando os bois para andar depressa. E Jesus usou todas essas coisas para que os israelitas entendessem. Mas eles entendiam tudo errado. Mas parece que Nicodemo ele saiu daqui com uma lição tão boa, tão moral para ele, que sabe onde ele apareceu? Lá na cruz.
junto com o senador. Pode ler a história que vocês vão ver. Quando o senador está lá na cruz, que ele comprou o corpo, que estava tirando, quem estava com ele presente? Nicodemos. Então, essa aula aqui serviu bem para ele. Ele guardou aquilo que ele aprendeu. Então, nascer de novo, o seu Nicodemo, não é simplesmente você voltar ao ventre da tua mãe e voltar a nascer de novo. Você tem que nascer da água e nascer do Espírito. E quando se nasce da água e se nasce do Espírito, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas parece que hoje está invertido. As coisas novas se passaram e os velhos se fez novo. Parece que hoje inverte todas as coisas. Porque Jesus deu um exemplo. E ele disse, seja o meu exemplo. Então, quando o doutor saiu daqui, ele saiu inteirado, que ele falou com um mestre bem maior do que ele. E bem mais sábio, porque a aula que ele teve ali naquela noite foi boa e serviu muito bem para ele, né? Então, nós vamos partir agora para João 3:7, que já foi lido aí, né? Já foi, não surpreenda de eu ter dito, é necessário nascer de novo. Você nascer de novo. Então, vamos agora para Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá, irmão? Portanto... Vou ver quem está dormindo aí. Tem não, né? Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, volta lá, Gui. 12, 1 e 2. Portanto, irmão, rogo-lhe pela misericórdia, algumas Bíblias dizem, pela compaixão de Deus, que se ofereça em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pode mudar? Muito bem, agora nós vamos para João 5,18. Não, 2 Coríntios 5,18, melhor dizer, para nós fechar aqui, ó. Volta lá no 17, Gui, 5,17, que diz o seguinte, portanto, já foi lido, se alguém Está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E quando surge uma coisa nova na nossa vida, a gente tem que valorizar, né? Eu vi aí um Jó, né? A gente viu, Abraão? É um Jó, hein, rapaz? Eu vi você dar um testemunho aí, e eu pensando ali, a gente tem uma época que a gente pensa na gente. E chega uma época que eu deixo de pensar em mim e só vou pensar nos filhos.
Está aí. Está aí a prova aí do pai, testemunhando da bênção que recebeu os filhos através de um voto que ele fez a Deus. E Deus é tão bom, que Ele ouve as nossas orações, ouve os nossos votos e responde com bênção. Né? Então você vê que a questão de Jó, os filhos, nenhum deles era cristão. Fazia uma festa por dia. Era cada dia em uma casa, fazendo uma festa. Matava boi, fazia festa, comia churrasco, bebia, fazia festa. Ou amanhã é na casa do Walter. Não, depois da manhã é na casa da Zenaide. E Jó, todos os dias à noite, ele fazia um holocausto para Deus e pedia: Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Então, quando ele deu aí o testemunho, eu falei: tem um Jó aqui, nós não sabíamos, né? Isso é um exemplo de pai. Então, meus queridos, se a gente segurasse nessa questão de nova criatura, muitas vezes eu quero ser uma nova criatura, mas qualquer momento eu deixo de ser nova criatura e torno-se a velha criatura. Por exemplo,